Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido para que você possa receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo do 8 em diante. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é tremendo, irmãos. Olha, essa é uma palavra de alerta, de vigilância, porque a gente não pode, sabe, irmãos, de fato, se entreter, se distrair com coisa alguma. A palavra pede para que a gente possa estar vigilante, mas também pede para que a gente venha a ser sóbrios. O que é ser sóbrios? Irmãos, ser sóbrio é estar em sã consciência o tempo inteiro, para poder estar vigilante em tudo aquilo que está acontecendo. Porque, irmãos, o inimigo é sujo. Ele só veio para fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Então, a gente precisa se posicionar e não deixar que isso aconteça, tá certo? Fecha as brechas, se posiciona. Você é coluna, você é pilar da sua casa, da sua família, de sua parentela. Seja forte e também seja corajoso. Amém, irmãos? Vejam bem, é necessário que a gente esteja atento o tempo inteiro. Por quê? Porque, irmãos, o inimigo, ele lança seta, ele lança armadilha diante de nós, laços, embaraços, para que a gente venha estar presos para sempre. Porque a vida é feita de decisões. A vida é feita de escolhas. Então, a gente pode fazer uma escolha mal e o resto da vida pagar o preço por ela. Então, a gente precisa estar, sabe, sempre atento para não cair em armadilha, em cilada alguma. Pois bem, então a gente vai permanecer firme. A gente vai, sabe, irmãos, perseverar em Deus, em oração, em jejum, em, sabe, louvor, em pregações. Isso é o que nos mantém firmes. Isso é o que nos mantém forte em Deus, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Tá certo? Então, irmãos, não é só você, lembre-se, não é só você que está passando por essas aflições, perseguições, sabe? O inimigo está fazendo isso com todos aqueles que têm o selo da promessa, tá certo? De que entregaram a vida a Jesus Cristo. Então ele fica querendo
nos desviar, porque nós temos a oportunidade de morar eternamente com o nosso Senhor Criador, que fez o céu, a terra, o mar, entende? E ele já está condenado para o fogo eterno para sempre, né? A eternidade nas trevas. Então, irmãos, ele não quer ficar sozinho e quer corromper as pessoas que têm a oportunidade à escravidão, sabe? À morte, ao fogo eterno, como ele já está destinado. Então, irmãos, vigiem, não deixe que o inimigo venha se levantar contra a sua vida. E se ele se levantar, que seja somente para cair. Que você não tenha nada para se envergonhar, tá certo? Se posiciona. Obedeça a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, os princípios bíblicos, tá certo? Para que você não venha cair ou tropeçar em pedra alguma. Tá bom, irmãos? É necessário, irmãos, que a gente esteja, sabe, vivendo no corpo carnal, mas, sabe, obedecendo a palavra sagrada, que é espiritual. Pois a gente não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Então temos que pensar, agir como a mente de Deus. Tá certo? Então, irmãos, não viva na carne. Viver na carne é um prato cheio para logo cair em armadilha, em cilada, tá certo? Então, seja pulso firme. Não deixe que Satanás venha te embaraçar. Pois bem, irmãos, não é só a gente que passa por essa perseguição, todos os nossos irmãos estão sofrendo de alguma forma que seja, mas estão sofrendo. O inimigo fica ao derredor, procurando aquela brecha que seja, para que ele entre e desmantele tudo. Sabe por quê, irmãos? O plano de Satanás é destruir a família, é destruir os lares, os casamentos, porque isso é obra-prima de Deus. Sabe, o Senhor zela por isso, pela família, por uma vida determinada e fortalecida nele. Então o inimigo fica furioso, mas resistam firme, persevera, porque o diabo fugirá de vós. Resistam firme e ele fugirá de vós. Ele vai procurar facilidade, irmãos, e não encontrando em você, ele parte para outra pessoa, ele parte para outra família que esteja dando brecha, dando espaço, facilidade para ele entrar. Então, é necessário que você fique atento todos os dias, sem exceção, tá certo? Então você receberá da parte de Deus o que acabamos de ler, que é: depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar. Ele mesmo quem? Jesus Cristo, o Senhor. Irá nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar todos nós. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. O domínio de nossa vida, de nosso caminho, sabe? De tudo que a gente for fazer, precisa estar em Deus. Precisa estar no Senhor. Tá certo, irmãos? Cada passo que você for dar, ore. Peça sinal. Seja sábio.
e não um tolo, tá certo? E você receberá essa fortaleza de Deus, esse crescimento espiritual, amadurecimento da fé, para que a gente venha suportar os níveis mais elevados que Deus almeja nos levar. Entende, irmãos? Porque quanto mais a gente cresce, mais as provações, as tentações vêm mais fortes, né, irmãos? Então, mas a gente estando aperfeiçoado, a gente estando fortalecidos, a gente permanece de pé. A gente permanece em Cristo Jesus, fortificados, fortalecidos, firmados nele. O inimigo tem que bater e retirar, irmãos. Você é rocha, você é luz. Você espanta as trevas, você dá sabor à vida de pessoas. Então seja inteligente, tá bom? Isso não é querer trazer medo para vocês. É uma palavra que Deus colocou em meu coração de cuidado, de zelo, não só pela sua vida em Cristo, mas também pelas que estão à tua volta. Amém, irmãos? Toma posse, recebe essa palavra, guarda na tábua do teu coração, tá certo? Não se esqueça. Jesus te ama e eu também. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão através do YouTube. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por nos instruir, por nos capacitar, por nos moldar, nos fortalecer. Pai, sem Ti nada podemos fazer. Obrigado pela grandeza do Teu amor para conosco. Senhor, nós nos sentimos com um filho recém-nascido que um pai ama sem medidas. É cuidado nos mínimos detalhes e não deixa nada nem ninguém fazer mal algum. O cuidado, o zelo, a proteção nos deixa cheio, transbordante de amor por Ti, cada vez mais, dia após dia, em nossas vidas. Que a gente possa Te contemplar, Senhor, no nascer do sol, no pôr do sol. Que a gente possa Te contemplar na natureza, nos animais, onde quer que a gente vá. Porque o Senhor é vida. Vida com abundância. Na história daqueles que confiam no Teu agir. Pai, que os meus irmãos sejam salvos, libertos, para a honra e glória do Teu nome. Assim como o Senhor fez em minha vida, faz na deles também. Pois é isso que eu Te oro e também Te agradeço. Continua conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!